Não existe nada completamente errado no mundo. Até mesmo um relógio parado consegue estar certo 2 vezes ao dia. Para falar sobre o tempo, assim como um relógio parado, minha entrevistada de hoje é a Flávia Toquetti. Sim. Bem-vinda ao Além dos Outdoors, Flávia. Obrigada pelo convite. Há um tempo atrás, nós acabamos agora de ter a COP moralmente. Então eu fala de tenho ali melhora. um Você já acompanhou desligamento pacientes, de isso é pertencimento. paciente, Mas é outro mas processo. outro processo. Eu citei Toda vez que eu dele, na hora de Frank sair, Zappa, eu no mostrava o começo, mas eu cartãozinho. acredito no senso Sou superior. Roberto Carlos, Mano Brown. Eu gosto. Ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, ia pra lá. Vitória, ficava um como tempo, que é ser Miss, assim? usar lá, depois Diretamente aqui do Dual Cowork, essa casa que nos acolhe, dos estúdios da Pureza Filmes, começa mais um Além dos Outdoors. Esse talk show semanal com entrevistas sempre muito interessantes, patrocinados pelo DUI. O DUI é uma casa que você pode vir aqui fazer suas reuniões, montar a sua empresa. Aqui tem salas equipadas que você não tem um escritório, você pode fazer daqui o seu escritório. E olha só que coisa legal, tem um monte de gente aqui, outras empresas, outros profissionais, então você pode acabar tendo um networking, conversando com o pessoal, conhecendo mais gente. E também FACOP. A FACOP é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Na FACOP você faz o curso de odontologia noturno, que é um diferencial. Você pode trabalhar enquanto você estuda. E também tem mais de 50 pós-graduações. Na FACOP você faz tanto as pós-graduações comuns aos dentistas, como ortodontia e etc., quanto as novas pós-graduações de estética, bichectomia, harmonização facial, que aí tudo biomédico, fisioterapeuta, todo mundo fazendo. Beleza? Vai lá na FACOP, que é show de bola. Cumprido todos os deveres regimentais, Paulo, vamos começar aqui. Lembrando sempre que nós estamos na TV, né, na rádio, mas curta a gente sempre nas redes sociais, que é onde a gente consegue responder vocês, né? Tá na TV, tem na rádio, mas a gente não responde quem assiste na TV, não tem como comentar na TV, comenta lá nas redes sociais. Minha entrevistada de hoje tem um assunto que... Vou fazer um comentário de bastidor aqui, que ela chegou, eu fiquei tentando estudar um pouco antes de entrevistar ela, porque eu não entendo nada. Sim. Flávia, que é o tempo? Olha, esse é um assunto bastante extenso, né? Uhum. O tempo é algo que a gente percebe com os nossos sentidos, dentro da onde a gente vive, desse planeta, né? Uhum. Como seres vivos, como seres humanos, como uma espécie viva nesse planeta Terra aqui, numa biosfera, a gente percebe com os sentidos. Se o dia está claro, se, enfim, está frio, se está calor. Né? Mas para muitas pessoas não é isso que significa o tempo. Tá, porque tempo para mim são minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, anos. Isso. É um período que faz eu envelhecer e... isso, mas tem outra visão sobre isso? Sim, sim. Bom, eu há mais de 20 anos dedico a minha vida à difusão de uma informação chamada Lei do Tempo. Lei do Tempo. Lei do Tempo, sim. O tempo foi descoberto no princípio dos anos 90 como o fator de sincronização da vida. Algo que é fundamental, que, enfim, a humanidade sempre viveu dessa forma no planeta, mas que no século XVI foi imposto a civilização, digamos assim, uma forma de contar o tempo dentro das calendas, que é o que hoje rege o planeta, a sociedade no planeta Terra, né? E que faz as pessoas acreditarem que tempo é dinheiro e se esquecer de que são ciclos da natureza que organizam a vida, né? Mas para muitas pessoas tempo é dinheiro. Para manicure que está lá, ela faz uma unha por hora. Sim. Então, 1 hora corresponde a R$40, que é o que ela cobra do pé e mão. Esse é um programa mental, né? Que essa manicure tem e que todos nós temos, inclusive eu. Porque se você parar para se lembrar, quando você era criancinha, a primeira vez que você foi à escola, provavelmente no pré-primário, ou um pouquinho antes, a primeira coisa que ensinam para as crianças é o calendário, né? Só que se você pergunta para qualquer pessoa o que significa um calendário... ela automaticamente te dá essa resposta que você falou. É algo para contar o tempo, que quando eu sei que eu tenho que pagar minha conta,
que hora eu tenho que trabalhar, que dia que eu tenho que descansar. Né? Isso. E você faz uma segunda pergunta, mas como se chama o calendário que você utiliza? Você sabe? Calendário romano. Não, não é. Ele é de origem romana, viu? Mas ele se chama calendário gregoriano. Gregoriano, do Papa lá. Isso, do Papa Gregório XIII. E quando ele foi instituído? Ou quando ele foi feito? 1300 e alguma coisa. Não, 1580 e algo foi a última reforma do calendário. Né? Só que ele é completamente arbitrário, porque pularam 7, 8 dias para fazer uma correção. Ele é irregular, porque nele cada mês tem um número diferente de dias, de forma aleatória, porque na história esse foi feito, um dos motivos foi para homenagear os Césares, que são Július e Augustus, que são os meses de 31 dias em sequência. E ele ignora completamente as fases lunares. Ele leva em conta só a conta solar, o período que a Terra gira em torno do Sol. Mas ignora as lunações, que é o que regula a vida. Porque toda mulher ovula de acordo às luas, pare de acordo às luas, as sementes, os alimentos crescem, a maré sobe e desce, tudo coordenado pelos fluxos impostos pelo ciclo lunar. Porque o tempo, como dentro desse contexto, é o que regula a entrada de luz solar dentro da esfera onde a vida acontece no planeta Terra. Entendi. Que é a biosfera, ou a bioesfera, que é a capa mais externa do planeta Terra. É onde está a terra, as águas, o ar que a gente respira. Então, esses ciclos da Terra em torno do Sol e da Lua girando 13 vezes em torno da Terra é que vai determinar, por exemplo, uma noite de lua cheia. Ela é escura ou ela é clara? Clara. Super clara. Né? Em compensação, uma noite sem lua? É bem mais escura. Então, entende onde eu quero chegar? Só que, ao mesmo tempo, a vida se reproduz em função da incidência da luz solar. Só que nossa espécie, que é a que pensa, criou uma crença coletiva de que tempo é dinheiro e de que a minha vida é programada dentro desse instrumento feito pelos imperadores, junto aos papas, para coordenar os humanos para pagarem os impostos do império. Entendi. E nós somos completamente ignorantes, porque a gente nasce, cresce e morre sem nunca se perguntar a respeito. Hoje em dia, se você parar para pensar, a criança nasce e a certidão de nascimento dela já vem com CPF. Ô, Paulo. Não é? Foi muita informação numa vez só, Paulo. Meu cérebro não está mais processando. Amigo, me desculpe, mas eu tenho que concluir o raciocínio para você poder entender. Viu? Não, então. Não, tá muito interessante. Assim, você falou, eu já tenho 200 dúvidas. Eu imagino, é normal. Tá. É porque mexe o ponto de encaixe da gente. É algo que, de uma forma assim comum e corrente, digamos assim, ninguém se pergunta. Passa assim, anos-luz. Sabe porque é mais fácil, porque o calendário está pronto. Porque é uma norma. E isso tá te põe numa normose, no sentido de que a gente fica todo mundo meio assim, só obedecendo e sem se perguntar o porquê disso. E qual é o efeito disso? Nós entramos é prejudicial isso? Claro, porque como a gente não vive no pulsar da vida, a gente está muito inconsciente dos nossos próprios biorritmos. Você sabe que para você estar saudável, o teu corpo tem biorritmos. E, por exemplo, o sol se põe, naturalmente, te põe numa condição de adormecer. Você tem que dormir, ter noite, qualidade de sono durante a noite para poder se revigorar seu corpo físico. E no dia seguinte, você está energizado para poder fazer as coisas que você tem que fazer. Poder pensar, produzir, trabalhar, criar, né? Como ser humano. Só que nós vivemos hoje numa vida completamente artificializada. Meia-noite, você está num quarto com luz branca, escrevendo no computador, vai dormir às 3 da manhã, né? E o que regula a sua saúde Minha mãe falava a sua glândula pineal.
Minha mãe falava sobre isso, que não era pra ficar acordado até de madrugada, que o sono que eu dormia muito de manhã, né? Então. Passava a noite acordado e ia dormir de manhã. Que não era a mesma coisa. Não que é de qualidade. Não é de qualidade. Não é regenerativo. Então ela estava certa? É lógico que estava. Espero que ela não assista esse programa para depois ela vai dizer pra você, mas eu te dizia, né? Tá vendo? Você falava que era... saco de... Assim, ninguém é profeta em sua terra, né? De qualquer forma. Mas é algo assim. Então, isso influencia muito como... Existem 13 luas como biorritmo, e nós tiramos a 13ª lua e reduzimos isso a 12, isso também nos coloca como espécie, digamos assim, como espécie humana, num descompasso em relação ao tempo da natureza. Então, a gente ouve isso acelerado, inclusive pelas agulhas de relógio, que fica falando para a gente que as horas têm 60 minutos, 60 minutos, 60 minutos, 60 minutos. Corre, corre, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Pô, eu preciso chegar na reunião, o trânsito, eu estou atrasado. Então, assim, tira a sua consciência do momento presente, essa crença. Entende? De que eu estou sempre correndo atrás de algo que eu não sei o que é. Sim. Então, hoje se fala muito de pandemia, por exemplo, de Covid, mas a maior pandemia que existe no mundo hoje são as doenças mentais. Verdade. Porque as pessoas ou vivem ansiosas, que não vão chegar, não vão conseguir, não vai dar tempo, não sei o quê, eu tenho muita coisa para fazer, será que vai dar, será que não sei o quê? Ansiedade ou deprimido lá no passado, pensando, putz, como eu era feliz quando eu ainda estudava, ou quando eu era casado, ou quando meu pai era vivo, ou quando meu filho estava comigo. Essa parte eu entendo, é extremamente verdade. Entendeu? Eu trabalhei numa prefeitura e eu fiquei impressionado quanto ansiolítico era comprado e distribuído para a população. Isso o mesmo. Tanto de gente louca que tem por aí. Isso. Ou era isso daí, a ansiedade, ou era um saudosismo doentio, assim. Isso. E quem está no momento presente? Quem consegue ficar 5 minutos sem falar, sem pensar, no presente? Muito difícil. Então. É muito difícil. Então é muito difícil estar consciente na realidade, no momento presente. É que às vezes é muito chato também. Mas a questão de ser chato, isso tem a ver com a aceleração, porque o ser chato é porque o momento presente não responde à sua ansiedade. Mas é no momento presente que está a sua criatividade. Tá, mas quando você abstrai, é quando você... Entende? Nós chegamos aqui, você está falando das influências da Lua sobre nosso bioma, né? O nosso biorritmo. Mas para todo mundo é igual? Claro. Ou para mim e para você, que temos personalidades diferentes, somos feitos de composição corporal diferente? Os impulsos são iguais. Os impulsos de luz. Porque a gente tem que... Quando eu falo de luz, eu não estou falando de luz assim do ser iluminado, da espiritualidade. Sim. Não é isso. Estou falando de longitude de onda, de frequência. Né? Porque existe o espectro de luz com diferentes longitudes de onda. Sim, com certeza. Nós enxergamos só a faixa verde do centro. Né? Só que os nossos olhos são adaptados para receber essas longitudes de onda como informação e mandar para a sua glândula pineal, que é como se fosse o HD, e a pineal, a partir desses impulsos, que vai disparar todos os seus hormônios e te adaptar no ambiente em que você vive. Só que se o ambiente em que você vive ele é completo de estímulos mecânicos, como é que você percebe a realidade? Diferente de uma pessoa, por exemplo, um pantaneiro que vive a cavalo, que levanta às 4:30 da manhã, vê o sol nascer, cavalga, sente o cheiro da cânfora, vê o tuiuiu voar, está vendo o jacaré, está pescando para comer, caçando javali, está tendo outros estímulos. Entende? Isso interfere na realidade que a gente vive. E no sistema que a gente cria, porque toda criação é mental. Você acha que... Você falou de um pantaneiro. Eu usei como exemplo, porque eu tive a experiência de morar no Pantanal. Então, eu quero saber então das suas experiências pessoais. Disso. Você estava falando, a gente falou fora do ar,
mas eu vou pedir para você contar de novo. Mas será que antes, deixa eu fazer Você gravou? Não sai de novo. Deixa eu fazer o paralelo do pantaneiro comigo, para a gente ter um exemplo. O pantaneiro, ele vai lá, acorda às 5 horas da manhã, faz estímulos, vê o sol. Não, vive na natureza, Tá, né? e eu fico até meio-dia, mais ou menos, sem ver sol. Às vezes passo o dia todo sem ver o sol. Eu vou ver o sol no finalzinho da tarde quando eu vou pro bar. Passo o dia inteiro no apartamento, eu trabalho lá, escrevo meus textos. Sim, você acha que isso que me faz ser diferente do pantaneiro que viu o sol aos 13? Não, eu acho que existem duas correntes. Essas realidades, elas são simultâneas. Uhum. Não tem como. Só que existe, por exemplo, uma pessoa que está em contato direto com a natureza, ela está recebendo uma informação no campo dela de criatividade, né? Porque a partir da informação que a gente recebe, que a gente cria, né? Uhum. Que é diferente, que ela está enraizando uma informação, está vindo direto do sol, ela está recebendo, está transformando. Uma pessoa como um pantaneiro, por exemplo, medita muito mais do que qualquer outra pessoa, porque passa em silêncio horas em cima de um cavalo, só contemplando a natureza. Ele tem uma percepção da vida diferente, ele está integrado no bioma, né? Hoje, nós já somos uma civilização integrada dentro da estrutura civilizatória, assim, de caixas, concreto, ar-condicionado, eletrônicos, né? E isso naturalmente interfere no nosso próprio biorritmo. Agora, nós somos mais saudáveis do que uma pessoa que vive na natureza ou não? Saudável do ponto de vista da saúde, física e emocional. Aí, não sei. Você não sabe? Sabe Se nós acabamos de falar de ansiolíticos... Mas eu tenho... Calma aí. Eu tenho minhas dúvidas. Não, tudo bem. Tá bom. O pantaneiro lá tem câncer de pele. Não, tudo bem. Então. Não, mas você também tem. Saia do apartamento e fique meia hora no sol. Ele fica 8 horas no sol. 8 horas no sol. Não sei quem que vai viver mais. É que eu conheço poucos esportistas que chegaram aos 80 anos de idade. Agora, filósofo que ficava preso, conheço um monte. Não, mas pantaneiro não é ser esportista. Mas eles vivem poucos. Vivem pouco, normalmente. Eu tenho que fazer o contraponto aqui. Fazer o contraponto. Vive um pouco, o pessoal do sítio aí. É muito relativo. Não é isso. Cedo. É que é todo um contexto social. Não adianta a gente, nesse momento, ficar... Porque existe um contexto social. Falar de pessoal do sítio, tá bom, né? Porque mora no sítio, por exemplo, e tem segurança alimentar. Existem vários assuntos que a gente pode tratar. Segurança alimentar. A maior fome está no... Eu sei que você é especialista nisso. Eu não sou das melhores, mas eu estudo um pouco. Eu tô vendo aqui o seu o currículo para falar no CNPq. Ai, meu Deus. Como chama? Ladies, Lattes. E aqui tá sobre segurança alimentar. Aliás, mas ela é extenso pra caramba, Paula. Várias pesquisas de educação ambiental, ecologia e sustentabilidade. Porque o Brasil tem uma das produções agrárias, não a terceira maior do mundo, né? Perto para os Estados Unidos e para outro, Austrália, acho. E tem muita insegurança alimentar aqui. Não só a questão de passar fome e pobreza, mas tem gente que não consegue realizar aí direito às 3 refeições do dia, né? Por quê? Olha, segurança alimentar é um tema muito amplo. A gente pode tratar desse assunto por vários viés, diferentes linhas. A questão de não ter acesso à alimentação suficiente, isso passa pela economia, e não é porque você produz commodities. Certo? Então, o fato do Brasil ser um grande produtor não quer dizer que ele produz para a população que mora dentro do país dele. Para onde vai toda essa produção? Mesmo o gado, a soja, tudo sobe em navio e vai embora. E quem responde pela alimentação direta? Quando a gente fala de frutas, de agricultura legumes, familiar. Isso, exatamente, né? Então, esse é um viés que a gente pode tratar esse tema. Né? Só que, por exemplo, se eu sou um pequeno agricultor familiar que tem muita dificuldade de acesso ao recurso, por quê? Porque a maioria dos agricultores familiares não tiveram acesso a estudo,
Muitos, né? Não estou falando assim, todos, mas existe uma dificuldade. Eu já trabalhei, por exemplo, com certificação participativa de agricultores, para que eles preencham toda a documentação que o Ministério solicita para que eles sejam certificados, eles não têm essa condição. Só que aí, ao mesmo tempo, eu não tenho um extensionista que atenda, diferente do filho do cara que produz commodities, que provavelmente está estudando no exterior, ou estudou a vida inteira numa escola particular. Então, existe uma desigualdade social que responde a isso, de forma direta, né? E, junto com isso, vem a questão da mercantilização do alimento. Porque quando você entrega o teu alimento para as grandes indústrias que estão processando alimento, então, assim, você fica dependendo de entrar no supermercado para comprar, o certificado não compra do pequeno agricultor, porque cai de novo na mesma problemática, o alimento fica processado de menor qualidade, ao mesmo tempo a indústria produz embalagem com tinta tóxica, produz com plástico, produz com isopor, tudo isso gera lixo. E eu decidi estudar a questão da segurança alimentar justamente porque eu estudo a lei do tempo. Porque, no meu entendimento, o maior impacto sobre as florestas ou sobre a natureza são as nossas escolhas alimentares. Porque quando eu estou aqui, por exemplo, desejando comer um atum num restaurante japonês, entendeu? Que é caríssimo, super chique, só que eu falo, todo mundo, que ótimo, você está indo comer atum atômico? Não vazou Fukushima no Japão? Será que pararam de vazar? Será que Fukushima parou de vazar? Contaminação de radioatividade. Mas não é, gente. Assim, não é ser alarmista, é trazer para consciência. Assim, tudo bem, não estou falando mal de restaurante japonês. Mas se é para falar de segurança alimentar, quer dizer, nós somos muito inconscientes da questão da água, por exemplo. No país, acho que, eu não sei o dado exato, mas em cerca de 50% do esgoto é coletado. No país inteiro. Falando de coleta, não estou falando de tratamento. Eu sabia disso. Então, a partir daí, se você está falando de segurança alimentar, você tem que falar de água. E a contaminação na água vem de muitos veículos. E muitas vezes metais pesados. Tem muitas problemáticas ambientais que dizem respeito à questão do alimento e das nossas escolhas. Agora, se eu, como ser humano, tomo consciência de que, para a minha saúde, para a saúde coletiva, eu me reconectar com o ciclo da vida é essencial, eu começo a comer de quem? Da indústria ou do pequeno agricultor? Com certeza, do pequeno agricultor. Entende? Só que numa sociedade baseada no dinheiro, no capital, valoriza quem? O agronegócio ou o pequeno agricultor? O agronegócio. Então são questões, eu não estou falando bem mal de nenhum nem de outro. Só estou levantando questões para que a gente pense como coletivo. Tá. Né? Mas aí vem a questão econômica. E aí bueno. eu te falo, não. Uma questão econômica do consumidor. Não é uma questão econômica lá do investimento, do imposto da grande indústria, do consumidor. Eu vou comprar 1 quilo de frango do meu vizinho, do que produz na chácara dele. O preço. Eu vou comprar 1 quilo de nugget. O supermercado lá perto de casa vende a R$6 na promoção. 6, é muito mais barato a comida da indústria. Por isso é comida vazia. Isso é chamado de alimento vazio. Por isso que as pessoas das camadas inferiores, o fato de elas terem acesso ao alimento não significa que elas estejam alimentadas. Porque você tem gente que não tem o que comer diretamente. Você tem gente que tem pouco dinheiro e que vai comer o quê? Vai comer miojo, tomar refrigerante do mais barato, vai comer Cheetos, nuggets e salsicha. Então, o fato da pessoa ter acesso à comida não significa que ela esteja se alimentando. E muitas vezes, é por isso que eu digo, hoje um alimento de qualidade é completamente elitizado. Isso por quê? Porque não se estimula os quintais produtivos, entendeu? O pequeno agricultor, porque muitas vezes ele está na esquina da sua casa, mas ele deixa de fazer a hortinha dele lá e passa, sei lá, a pedir na rua, a fazer coisas, porque o vizinho prefere comprar dentro do supermercado. É verdade. Então, por isso que a gente diz que a questão do programa mental
coletivo de que tempo é dinheiro, de que eu vivo a vida para pagar imposto, é um grande gerador de desequilíbrios em muitos aspectos, porque é tudo que a gente acredita que a gente manifesta na vida. Então, se eu sou uma pessoa que nasci, cresci e vivi acreditando que tempo é dinheiro, e dedicando a minha vida a isso, vendendo o meu tempo para isso... Mas você precisa vender o seu tempo. Porque, olha só, eu não vou vender, você vende o seu tempo. Não, sim, nesse momento, porque nós estamos numa fase de transição. A questão é como a gente vai pensar como coletivo e encontrar saídas e soluções. Eu não estou dizendo que eu tenho. Eu estou apontando que existe um problema e chamando as pessoas para meditarem a respeito. Porque eu vou te dar um exemplo. A pessoa nasceu para trabalhar com a música. O cara é um músico nato. A única coisa que ele quer fazer da vida é tocar o violão. Só que, sei lá, acontece um infortúnio na família, ele é obrigado a ir trabalhar desde criança, entrar no estágio, trabalhar um exemplo, sei lá, numa indústria qualquer, num programa que encaminha jovens. Aí ele entra no sistema, porque ele obrigatoriamente tem que colaborar com a família, a gente entende isso, porque eu também passo por situações que eu não posso me esquivar. Só que o fato do programa, de ele acreditar que a única forma de ele ter segurança é ali, com o salário, com a carteira, com não sei o quê, ele cumpre com o protocolo, uma necessidade sim, e está desencorajado, de repente, a desenvolver o talento dele, que talvez pudesse fazer ele florescer e ficar rico. Mas isso acontece com muita gente. Com muita gente. E o que faz com que isso aconteça... Você quer prestar artes cênicas. Aí seu pai chega e fala assim... Isso não dá dinheiro, você tá louco, vai morrer de fome. Vai fazer engenharia química. É assim mesmo. Mas você não, engenharia química ainda foi bondoso, porque o pai só tem 3 faculdades. Isso médico, não desmerece advogado, o engenheiro químico, ao contrário. Mas o que eu quero dizer é que sim, muita gente, a gente é impedido. Entendeu? De ser aquilo que a alma da gente pede pra gente por uma estrutura violenta. Tá, mas vamos trabalhar que é criada por uma crença coletiva. Tá, vamos trabalhar que a vida é isso, se resume a isso. Com utopia. A realidade a gente já conhece como é a vida, certo? A gente está vivendo ela. Nós temos uma convenção sobre o tempo. E sobre essa convenção, que é o nosso calendário e as horas, a gente distribui a nossa vida perante esse calendário. Como deveria ser, então? Então, como solução, porque assim, o problema foi detectado no princípio dos anos 90. Eu digo problema assim, porque o Dr. Argüelles percebeu, o Dr. Argüelles é um professor doutor em História da Arte, professor da Universidade da Califórnia de Davis, tem toda uma história, né? Enfim, tem a biografia dele, para quem quiser. Depois eu posso deixar de recomendação, sites, enfim, fontes fidedignas de informação, né? Ele, em um momento da vida dele, depois de muitos anos de pesquisa, estou falando de quase 30 anos de pesquisa, ele vai dar uma palestra em Genebra, na Suíça, e aí chega lá e ele fala, bom, já que eu venho percebendo que a questão é mesmo um problema com o tempo, eu estou aqui no país que tem um Museu do Tempo, deixa eu ver o que tem nesse Museu do Tempo, vou entrar, vou conhecer. Quando ele chega até lá, ele percebe que a única coisa que tinha no Museu do Tempo eram relógios, eram máquinas. E ele, como professor de História da Arte, ele percebe que muitas civilizações anteriores usavam os ciclos naturais para a sua própria organização social. Que só a humanidade da atualidade é que se organiza dentro da crença da máquina. Então ele entende que o tempo como frequência, por quê? Porque ele é cíclico, ele se repete, ele tem uma frequência, ele tem um ritmo, um pulso. Uma frequência, né? Luz, longitude de onda, tudo isso que nós estávamos falando. Então, o tempo como uma frequência, né? Ele foi adulterado. Ele hoje é mantido pela frequência da máquina e isso interfere na nossa consciência e na forma como a gente crê na organização da vida. Então, ele entende que existe uma frequência mecânica, que ele denomina 12 meses, 60 minutos, que praticamente nos escraviza mentalmente. E a gente passa a viver acreditando que isso é real.
Entende? Então é um programa, como qualquer um que você põe num computador, insertado mentalmente, que a gente coletivamente acredita que tempo é dinheiro. Legal. E aí, em detrimento de quem segue a conta da natureza. Então, tá. Esse é o problema. A solução é seguir a conta da natureza. Isso, por isso se propõe uma ferramenta, que ao invés de um calendário, é um sincronário de 13 luas de 28 dias. 13 luas, 28 dias. Ela trouxe aqui, para quem está escutando e não está vendo, Com a matriz do Tzolk'in. um livro. Uma agendinha, digamos. Deixa eu dar uma olhada. Sim. Aqui. Kim 69, lua autoexistente vermelha. 13 luas de 28 dias. Sincronário. Uhum. Tá aqui, ó. Essa. É isso. Isso é uma ferramenta de aplicação da lei do tempo. É praticamente um antivírus. Eu tentei dar uma olhada, gente, aqui antes de começar o programa, eu dei uma folhada. Sim. É outra língua, assim, tá Sim. em português, mas para mim mesmo assim é outra língua. É uma ferramenta para a gente. Olha, isso é uma ferramenta que traz dentro dela informação das mais diversas linhagens, digamos assim. Aí eu tenho o Tzolk'in, que vem dos maias, eu tenho informação que vem da física quântica, eu tenho informação dos nórdicos, eu tenho, enfim, informação de diferentes linhas espirituais, porque a gente, a partir das lentes da lei do tempo, a gente entende a história como uma história planetária, não de países separados por fronteiras. Nós entendemos que quem evolui é o planeta Terra como uma unidade. E dentro disso, e essa vida organizada no tempo da natureza, né? Então, muitas pessoas hoje vêm falando sobre isso. Eu venho acompanhando algumas coisas, especialmente, não sei se vocês já ouviram falar do Ailton Krenak. Ele fala muito disso, né? No sentido da gente reconectar essa consciência que a vida não está à venda. A vida, ela é gerada a partir, ela gera arte o tempo todo. Não existe nada na natureza que seja feio. Tudo é padrão estético. O que gera coisas fora da ordem é justamente essa aceleração que otimiza a entropia no planeta. O que é Kim? Kim é uma unidade de tempo. Deixa eu te mostrar. Com licença. Aqui nós temos o Tzolk'in. Não sei se eu mostro aqui. Tá pegando. Tá pegando? Uhum. Esse Tzolk'in é uma matriz de tempo que deixaram os maias no México. Porque como cultura, os maias são os navegantes do tempo. Eles utilizavam 17 contas de tempo diferentes de forma simultânea. Então, essa é uma matriz que, se você observar, ela é só marcar, os números são marcados em ponto e barra, numa linguagem binária e numa matemática vigesimal, onde se conta de 0 a 19. Por quê? Porque toda a vida no planeta Terra, ela é binária. Me empresta a sua mão. Me empresta um pouquinho. A outra. Se a gente fizer assim, ó. Olha. Você vê que é a galáxia? Sei. Tá vendo que é a mesma coisa que olhar o DNA da gente de cima? Porque o Sim, DNA de dupla hélice, sim, né? A mesma coisa o seu embrião, o embrião quando se desenvolve também é assim. A vida é binária, dia e noite, homem e mulher, positivo e negativo, porque nós vivemos numa galáxia que é binária. Enfim, e a matriz também, ela é uma matriz vigesimal e binária de 260 unidades, que é uma fração de 26 mil anos, que é o que leva o nosso sistema solar para girar ao redor de Alcione, que é o Sol central da constelação das Pleiades. Então, esta é uma matriz de tempo que os maias deixaram em 630 aproximadamente no México, que conta o tempo desde uma perspectiva maior. Vou fazer uma pergunta ordinária. Pode fazer, estou acostumada. O que isso tem de ciência e o que tem de esoterismo? Não, isso tem de esoterismo não, mas de ciência muito. Porque se você estudar os ciclos das manchas solares, o que a gente está falando não é, eu não estou falando de algo, é uma coisa que de fato acontece, astronomicamente acontece.
Então, se você olhar a nossa galáxia, nós estamos aqui, ó, num braço externo da galáxia. Isso é que eu tenho imagens, eu dou cursos sobre isso. Dá pra gente, e a gente não tem como visualizar isso. Mas nós habitamos um braço externo da galáxia, um pontinho desse tamanho, onde está tudo que a gente consegue observar a partir daqui. E o restante? Eu tenho essa dúvida também. Entende? Eu sei da Então, da nesse setor, a nosso Sol é uma estrela Sim. pequena comparada ao Alcione. Isso é sabido. Abre o Google, você vai ver. Está lá, informação de domínio público. Alcione eu nunca tinha ouvido falar, sabia? Porque era para mim assim, era Via Láctea, Andrômeda era outra. Não, Alcione é o Sol central da constelação das Pleiades, que é um conglomerado de 7 estrelas. Você olha no céu, elas ficam 7 juntinhas. Você pode, depois você procura e você vai ver. Vou procurar. Então, assim, porque o tempo ele é interdimensional. O tempo é a 4ª dimensão, não é a 3ª. Por quê? E assim, ó, vai lá. Acho que essa entrevista vai ficar super comprida, vai virar um curso da lei do tempo, né? Não, eu tô tentando entender. Mas, enfim, a vida é interdimensional. Não, com certeza. Você olha para minha mão, ela é tridimensional. Sim. Mas se você olha a sombra, ela é bidimensional. Na parede, concorda? Concordo plenamente. Só que eu movo a 3ª dimensão, a 2ª se move de forma simultânea. Então, existe uma interdimensionalidade na vida. Eu tenho a unidade da célula, é uma dimensão só. Quando ela se junta com outras e a gente tem célula e sentido, são 2 dimensões. Célula, sentido e mente, já são 3 dimensões. Então, tudo que eu posso ver e tocar é dessa realidade mental. Certo. Só que a luz que mantém esse corpo aqui vivo falando com você vem de onde? Vem do Sol central. Que é de um corpo muito maior. De uma dimensão maior, da 4ª dimensão. Tudo que você está falando para mim, eu sei pela sua Eu não quero enlouquecer as pessoas. Tá, é muito complexo. Tá? Eu estou falando aqui e astronomia, vou ser aqui um pouco. Astronomia, não sabia dessa, Paulo, mas no 3º colegial fui finalista do OBA, Olimpíadas Brasileiras de Astronomia. Nossa, tá? então eu estou falando com um expert, você vai me ensinar. Você vai me ensinar. 15 anos, 16 anos. É assim, e é muito difícil compreender. Agora me fala, toda essa complexidade, é uma pergunta mais cretina ainda, toda essa complexidade, você acha que foi criado por um acaso e o universo se deu assim porque deu assim, pela ocasionalidade, ou você acredita que existe uma força maior regendo todas essas coisas? Eu acredito que casualidade não existe. Eu acredito em sincronicidade, que tudo funciona junto ao mesmo tempo, em unidade. E por quê? Isso se chama holonomia, né? Porque existe uma unidade de uma totalidade. Agora, ir além disso, eu também estou tratando de entender como ser humano, né? Mas eu não acredito que as coisas funcionem de forma separada. Eu não acredito em casualidades. Eu acredito que tudo é número, frequência, porque se eu falo de frequência, de luz, estou falando de número. Matemática, geometria. Né? Então, eu acredito que tudo é número. Que Deus é número e que Deus está em tudo. Que é no sentido de... Porque se você está falando do reflexo da luz gerando a vida... existe um videozinho chamado... que eu mostro sempre para os meus alunos, que chama... como é mesmo? A natureza dos números. Eu te recomendo assistir. The Nature of Numbers. Ele mostra a frequência Fibonacci se manifestando na natureza. Que é um padrão fractal da nossa própria galáxia. Então, quando a gente fala de frequência, de luz, de manifestação da vida, a gente está falando de números fractais, de ólons, de sistemas totais complexos, mas que funcionam dentro de uma unidade, em sincronicidade.
Do grego, essa palavra, sim, significa tudo junto. Se movendo aonde? No tempo. Paulo, dá pra ficar louco. Dá pra ficar louco, dá pra ficar louco. Não, isso é uma massagem cerebral, para a gente poder refletir. O que eu quero deixar claro assim, eu também estou estudando e buscando. É uma coisa que não é uma coisa que eu estou aqui para dizer que sou. Apesar de eu, Flávia, eu já estou convencida disso, mas eu não quero convencer ninguém disso. Eu quero que as pessoas reflitam e busquem fontes fidedignas a respeito. Eu sou muito mais, eu acredito muito, acho que as pessoas subestimam muito o ser. Sim. Sou Também. muito mais dentro do ser humano, o mundo, um ser humano dentro do mundo. Entendeu? Tem muita gente que vem e fala dessas influências, assim. Eu acredito que o homem pode ir lá e mudar tudo. Claro. Tem a energia, não sei o que lá, manda uma bomba atômica lá na Lua e acabou a influência da Lua na Terra. Pronto, era ela que dava a influência, pronto, a gente tira ela. Mas isso tem consequências, né? Eu sei, mas eu acho que nós somos o Senhor no nosso próprio tempo, assim, eu acho que, assim, as pessoas querem diminuir muito o que a gente construiu durante esses milhares de tempos. Eu vou te falar uma coisa, eu vejo que tudo que a gente vê na máquina é um reflexo da gente mesmo. Então, por exemplo, se eu pego um telefone celular, eu ligo para você. A gente se falou pelo celular ontem, pelo WhatsApp, né? Se nós fizéssemos uma videoconferência, aliás, as pessoas vão me ver, a nós, teletransportados dentro da realidade para casa delas, quando elas abrirem e ligarem no YouTube, lá a entrevista aparecer. Isso é um teletransporte de informação, imagem, sensorial, inclusive. Elas vão perceber nós dois dentro da realidade delas pelos sentidos. Só que o quanto isso não é capacidade intrínseca do ser humano. E eu estou acreditando que só a máquina que faz. Quem falou que eu não posso, através de treino, é que nós como criança não somos treinados a isso. Mas se uma criança põe para acreditar nas capacidades cognitivas dela, de intuição, de inspiração, de que às vezes está vendo o amiguinho, está conversando com, né? Porque criança faz isso, fala, não, com quem você está falando? Eu não estou vendo, não tem ninguém aí. Não sabe se ela não está vendo. Mas aí não dá, né? Não dá? Aí, ó, não é isso. O que a gente vê no Avatar, por exemplo, esses cinema e tudo, isso não pode ser uma memória? Pode ser, memória. Que a pessoa recordou? Eu costumo dizer que paranormalidade é paranormais. Eu não acredito. Não. Eu sou um ateuzinho que trefe. Não estou falando de crença em Deus. Não estou falando, mas quando eu falo ateu, o pessoal fala assim, ele não gosta de religião. Eu sou até religioso. Eu não acredito em nada paranormal. Nada. Não, isso é só uma forma de eu querer falar de capacidades, por exemplo, da pessoa escutar, ou de ela intuir, ou de ela se inspirar, ou de ela sentir. É só um conjunto de informações que ela tem no subconsciente e acha que também é uma intuição, mas na realidade o cérebro processou. Mas também o cérebro armazena informação, também é. É que não é uma coisa ou outra, é tudo junto. A gente tem que parar de ver as coisas de forma separada. Eu vou ter que, por forças do tempo... Gregoriano, né? Vou ter que o escritório vai fechar e que o papo tá bom. Eu vou ter que encaminhar para o encerramento, mas eu quero que você fale um pouco de você antes de a gente encerrar. Me impressionou o seu currículo que está aqui na minha frente. Me fala sobre a sua formação, você viveu fora do país, você trabalhou em que projetos. Me fala um pouco como você começou, como que foi. Bom, eu sempre fui diferente da norma, desde muito jovem. Eu nem percebi, não percebi, né? Nem percebi. Bom, enfim, com 23 anos, me mudei para São Paulo, 22, 23 anos, trabalhei 6 anos numa operadora de turismo especializada em intercâmbios culturais, então isso me levou a conhecer muitas escolas, universidades em muitos países.
porque eu precisava conhecer para Gostoso vender isso, os hein? produtos. Foi Sim. ótimo. E por isso fui, por exemplo, 2 vezes à Nova Zelândia, conheço a Nova Zelândia inteirinha, tive lá uma temporada, ao mesmo tempo que eu conheci a Lei do Tempo. Em São Paulo, em 97. Eu já tenho 50 anos, afinal de contas, né? Então, conheço a Lei do Tempo, isso me faz perceber, bom, já que existe uma questão no tempo, da natureza e tal, eu vou para o Pantanal, fico no Pantanal um tempo, bonito um tempo, depois me mudo para a Patagônia, Argentina. Tive uma experiência lá muito interessante de viver na montanha, em território indígena, com comunidades, bioconstrução, produzindo o que comia, parindo em casa, não eu, mas um monte de gente fazendo isso numa região lá da Argentina. Depois meu filho nasceu lá, há 15 anos eu retorno para a região e vou morar num sítio da minha família em Arealva. Aqui muito próximo, minha mãe mora em Bauru, então eu estou sempre indo e vindo, fico lá e cá o tempo todo, e nesses 15 anos trabalhei aqui com cultura de paz, com festivais de cultura de paz, me especializei na segurança alimentar, trabalho com educação ambiental junto a um grupo de pesquisa da Unesp, FAPESP, enfim, muitas coisas. A gente vem escrevendo com o grupo GPASA, que é o grupo de pesquisa que eu trabalho aqui na educação, com a professora Lurdinha e muitos colegas, né? A Eliane, a Carla, a Nígima, o Tiago, enfim, somos um grupo. Agora, inclusive, dentro de pouco tempo, agora já está pronto, está por sair um livro, uma obra que nós fizemos de forma coletiva, chamada Educação Ambiental Sintrópica, que a gente vem falando justamente de restabelecer o biorritmo com a biosfera, porque não adianta eu falar de educação ambiental onde as pessoas estão acreditando que a sociedade é de consumo. Entende? Então você fala de viver na Amazônia, como é que você vai viver lá economicamente, se não gera riqueza, entra sempre nessa história. Está contra mas a gente precisa, maré. Não é, a gente precisa educar as crianças para saber dos seus próprios biorritmos. Só vou dar um dado. Nos últimos 50 anos, só assim, falando de alimentação, de diversidade de alimentos, nós perdemos. Existe um filme chamado Seeds, A História Não Contada, Sementes, A História Não Contada. Eu recomendo que qualquer pessoa assista. Só repolho, por exemplo, nos últimos 50 anos nós perdemos, sei lá, existiam 500 espécies de repolho no mundo. 50 anos atrás, hoje existem 5. Isso é um único alimento, fora os alimentos que nós não conhecemos. Porque a gente não come mais, falando das PANC, das plantas alimentícias não convencionais. Por que não convencionais? Porque caíram em desuso, mas que crescem de forma abundante, super farta, fácil, tipo taioba, inhames, entendeu? Ora pronobis, frutas local, assim, desde cocos silvestres, sabe? Até a gente não come, nem conhece. Quer comer maçã que cresce em clima temperado. Um exemplo, assim, né? Entendi. Então, isso tudo tem a ver com esse desvio nosso. A gente esqueceu de como viver dentro da biosfera planetária. A gente só sabe viver dentro da máquina. E realmente é isso. E uma coisa que eu tenho, nesse sentido, que eu tenho preocupação, é da substituição, principalmente das crianças, da felicidade. Isso mesmo. Antes, a base de estudos, desculpa, só que eu me lembrei, toda a pesquisa foi muito baseada num livro chamado A Última Criança na Natureza, que foi publicado pelo Instituto Alana no Brasil, de um pesquisador norte-americano. Ele está dizendo que as crianças não têm déficit de atenção, estão todas medicadas com Ritalina, com não sei o quê, com não sei o quê. Ritalina é que nem água. Então, mas só que as crianças não sofrem de déficit de atenção, elas sofrem de déficit de natureza. Síndrome de déficit de natureza. Porque ao invés de elas estarem subindo em árvore, andando descalço, nadando no rio, correndo, brincando, pondo a mão no chão, comendo terra, entendeu? Não, tá de sapato dentro de um apartamento, o dia inteiro jogando videogame e vendo desenho na televisão. Mas assim, eu vejo com preocupação as realizações. Hoje a realização de uma criança não é mais sou bom em isso, ou uma realização até religiosa. A felicidade está ligada a uns pontos mais abstratos. Hoje é o ponto comercial, né? A felicidade, estou feliz se eu comprar o último iPhone.
feliz se eu comprar tal coisa. Entende que isso é resultado da frequência 1260? Eu acho que isso pode ser. A gente se realiza através das coisas materiais, né? Todos nós, né? Do preço e não do apreço. Queria uma jaqueta da Elos nova que saiu agora, mas isso conquistar. Na hora que eu conquistar, eu serei feliz. Na hora que eu conquistar, aí eu tenho outra realização, assim. Aí ele se frustra, porque ele põe a jaqueta nova, vai lá ver a namorada fala, meu, que jaqueta feia. Não, mas aí gostei. você já... Sei lá, né? Você fica assim, já cria a próxima necessidade. É, agora sim. que eu tenho jaqueta, eu quero o tênis da Balenciaga, que custa R$6 mil o tênis. Que loucura, né? É uma loucura, né? Mas enfim, amigo, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu sei que são temas muito complexos. É muito complexo. Mas toda vez que a gente traz alguém que fala de coisa muito complexa aqui, surge um monte de gente pedindo de novo, e porque o assunto não deu, mas você ia acusando o entrevistador. Né? Sempre que eu trago alguém complexo aqui, mas você não perguntou tal coisa, você acha que é fácil também fazer as perguntas aqui? Eu sei que não é. Hoje é a quarta que eu tô fazendo, eu falei sobre um tema diferente em cada entrevista. Eu sou humano. É, isso aí. Então, às vezes, eu não fiz a pergunta certa. Não, tudo bem, mas eu tô à disposição. Teremos outras oportunidades, viu, pessoal? E também, olha, eu tenho também redes sociais, né? Se as pessoas quiserem também entrar em contato. Por favor, pode falar. Tem o site do Instituto Nosfera, que é institutonosfera.org.br, que você pode entrar lá, pôr sua data de nascimento, calcular seu KIN, seguir a conta. Legal lá, gente. Se informar e tal. Também, bom, enfim, eu dou cursos online sobre esse tema que a gente aprofunda. Tem o canal no YouTube também que tem lives, gravações que estão lá disponibilizadas, que a pessoa pode escutar sobre... Como chama o canal? Instituto Nosfera. Nosfera. Sim. Nosfera. Nosfera, com 2 Os, com 2 né? Os. Isso. E eu tô super acessível. Tô lá no Instagram também. Eu costumo... Por enquanto, dá dando para responder. Fala. Né? Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente, tá? Pela oportunidade. Galera, esse aqui foi mais um Além dos Outdoors. Hoje em altíssimo nível que eu mesmo não consegui acompanhar. Sempre aqui dos estúdios da Pureza Filmes no Dual Cowork. O Dual Cowork é um ambiente que você pode vir fazer reuniões, trabalhar daqui. Se você está cansado, preso no seu apartamento, venha trabalhar daqui. Tem um café gostoso, eu convivo com pessoas, em plantas. Você pode andar aqui, tem um lugar aberto lá, que você pode sentar. Venha trabalhar aqui do Dual Cowork. E vou falar também da Facop. Olha só, uma coisa interessante da Facop é a Clínica Facop. E você, das 8 da manhã às 5 da tarde, você pode ir até lá e se consultar. O orçamento é gratuito, Paulo. E o que você tiver que fazer, como eles não são um consultório dentário, eles são uma faculdade, o trabalho é de graça. Você paga apenas o material que for utilizado em você. E esse material ainda dá para você dividir lá. Eles falam antes para você, olha, se tem isso aqui para fazer e usa esse material que custa tanto. Aí você decide depois se você quer fazer lá ou não. E o principal, não é por aluno que vai ser feito. Professor, que lá são os professores da Facop que fazem o procedimento. Até porque é proibido. Então a Facop está lá para atender vocês. Clínica Facop, pega o endereço, fica ali em Piratininga, na Distrito Industrial de Piratininga. É muito bacana, a gente recomenda. Tá? Isso, obrigado, Paulo. Obrigado a todas as TVs e rádios que nos acolhem. Até o próximo programa. Obrigado, Flávia. Tchau.